Meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, nesta manhã de domingo, 29 de março de 2020. Queremos louvar a Deus pela vida de todos que estão nos acompanhando por este culto online, Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor a todos que estiverem online, nosso querido pastor Manuel Xavier que está nos acompanhando também, todos os irmãos que estão aí, os alunos da Escola Dominical, os que não são alunos também, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos nesse modelo de culto online para que os irmãos possam acompanhar, não deixar de acompanhar a programação da igreja. E nesta manhã a nossa Escola Bíblica Dominical, Deus abençoe nosso querido superintendente, diácono Francisco, nosso irmão Rubens, Deus abençoe vocês poderosamente. Deus abençoe os irmãos aqui. Nós estamos com a equipe abençoada aqui de transmissão, que está transmitindo para você que está em casa, nosso querido irmão Moisés Schmidt e o nosso irmão Mohamed Mateus. Que Deus abençoe essa equipe abençoada que está conosco. Meus irmãos, vamos à lição bíblica nesse trimestre, os 3 primeiros meses do ano. Nós estamos concluindo a lição do primeiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, e durante esse trimestre nós estudamos a temática geral, a raça humana, a origem, queda e redenção. Raça humana, origem, queda e redenção. E hoje é a nossa última lição do trimestre, certo? É a nossa lição 13, a última. Encerrando esse trimestre, nós vamos estudar um pouco hoje sobre a temática o novo homem em Jesus Cristo. O novo homem em Jesus Cristo. Então, você que está em casa conosco acompanhando, se você puder ter o exemplar da Bíblia Sagrada em mãos, ou a sua lição também em mãos, é importante para que nós possamos raciocinar juntos, aprendermos juntos, tendo em vista que vocês não estão presentes, não tem como fazer perguntas, então é importante que você esteja com a sua Bíblia e a sua lição em mãos. Os irmãos que estão nos acompanhando estiverem alguma dúvida, estiver essa dúvida, estiver dentro do nosso alcance para responder, você tem toda a liberdade de ir aí na live, nos perguntar e, consequentemente, nós vamos enviar essa resposta para o seu Facebook ou para o seu WhatsApp. Ou então nos pergunte diretamente no nosso WhatsApp e a gente vai estar respondendo com a ajuda de Deus. Lembrando os irmãos que o conhecimento é indispensável a qualquer pessoa que se diz cristã. O monge Martinho Lutero, aquele que começou a reforma protestante, ele disse que quando o conhecimento melhora, tudo melhora. O que Lutero queria dizer é que quando a nossa vida cristã ela é priorizada, nós exercemos prioridade no conhecimento, automaticamente a nossa vida vai melhorar, porque o conhecimento exerce essa autoridade sobre nós na vida cristã. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu quero convidar você a pegar sua lição ou sua Bíblia em casa. Irmãos, nós não vamos ler a lição, mas nós fizemos aqui um esboço para dentro do raciocínio da lição, e nós vamos compartilhar com os irmãos, e os irmãos vão fazendo as anotações em casa, acompanhando os textos sagrados. E o tema da lição de hoje é o novo homem em Jesus Cristo. O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 4, versículo de número 13, onde o apóstolo Paulo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o texto áureo. E agora nós vamos ler o texto bíblico, que é o texto que nós vamos raciocinar um pouco
dentro dessa temática com os irmãos. No Evangelho de João, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo de número 1, para a glória de Deus. A partir do versículo de número 1, assim nos diz a palavra do Senhor Jesus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário é vos nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meus irmãos, o raciocínio que nós vamos meditar com os irmãos nesta manhã é um raciocínio, até nós examinando, olhando, parece até um raciocínio que a gente acha fácil, né? O novo homem em Jesus Cristo. Mas isso é um assunto muito complexo, porque esse assunto tem sido estudado desde o século onde os reformadores eles elaboraram as principais doutrinas, depois do apóstolo Paulo, da espinha dorsal da igreja. E um dos assuntos que eles tinham mais cautela era exatamente o assunto do nascimento do novo homem. Esse raciocínio nesta manhã é um raciocínio que está de acordo com a doutrina da nossa igreja, Assembleia de Deus. É assim que nós cremos, é assim que nós ensinamos. Nesta manhã nós vamos partir do ponto, do princípio desse texto, onde o Senhor Jesus se encontra com um homem chamado Nicodemos, ou Nicodemos vai até Jesus de noite. Inicia-se um diálogo. A Bíblia diz que havia entre os fariseus um judeu, príncipe, né? Entre eles por nome de Nicodemos. O texto nos dá algumas informações de quem era Nicodemos, né? Temos que trazer primeiro essas considerações, quem era este homem. Este homem, segundo o texto, a Bíblia diz que era príncipe dos judeus. O que é príncipe dos judeus, irmão Isaac? Príncipe dos judeus é uma autoridade que fazia parte do sinédrio. Todo sinédrio, toda a cúpula do sinedrim ou sinédrio era considerado o príncipe da lei, um mestre da lei. Uma outra informação que o texto nos dá acerca de Nicodemos era que a Bíblia designa ele como um mestre da lei. Nicodemos era um homem que era mestre da lei. Algumas informações de tradições históricas nos afirma que Nicodemos era um homem rico, um homem abastado financeiramente. A história nos diz que Nicodemos, posteriormente à ascensão de Cristo ao céu, ele se tornou seguidor do Senhor Jesus. Por exemplo, a Bíblia nos dá informação que Nicodemos, no capítulo de número 7 do livro de João, esse Nicodemos, ele defendeu Jesus perante o sinédrio.
Quando Jesus foi à cruz e depois que foi tirado de lá, Nicodemos aparece também ajudando, na lavagem do corpo de Jesus e na preparação para o dia do seu sepultamento, para sepultar o seu corpo. Tradições afirmam que Nicodemos, depois do período da Igreja Apostólica de Atos capítulo 2, ele morreu martirizado, ele foi mártir por amor às convicções que recebeu do próprio Jesus, e estudiosos afirmam que esse Nicodemos ele foi batizado nas águas pelo apóstolo Pedro e por João. Isso são as informações extras que a Bíblia Sagrada não informa, isso é história, tá? Esse texto, irmãos, sagrado, a principal lição dele é nos trazer o que é o novo nascimento, o capítulo de número 3 do livro de João. Os irmãos sabem que nós temos 4 evangelhos na Bíblia. 3 deles são sinótipos, ou evangelhos semelhantes, onde as histórias deles se entrelaçam ou são praticamente uma mesma história. Mas o evangelho de João, ele é singular, é um pouco diferente dos demais. Por exemplo, essa história, esse texto que conta a história de Jesus, o diálogo de Jesus com Nicodemos, só quem narra é o evangelista João. Por que disso, meus irmãos? O evangelho de João, ele foi escrito para todas as demais nações vizinhas. Por exemplo, cada evangelho mostra uma natureza, uma face do nosso Senhor Jesus. O evangelho de João, ele mostra Jesus como Filho de Deus e como Verbo encarnado de Deus. Na verdade, o Evangelho de João e as 3 cartas de João são uma tese de defesa acerca que Jesus Cristo era homem e Deus ao mesmo momento, 100% homem, 100% Deus, e a defesa que Jesus era o Verbo encarnado de Deus. Tanto é que João, no prelúdio deste evangelho, ele começa dizendo, no princípio, ele, Jesus, era o Verbo. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A defesa do capítulo 1 de João é comprovando que Jesus era o Verbo de Deus, o Verbo encarnado como pessoa, na matéria humana, mas como Deus. Aqui no capítulo 3, João agora resolve escrever esse diálogo de Jesus com Nicodemos para dizer para todos nós que o novo nascimento é possível. A Bíblia Sagrada vai nos dizer no texto que lemos, meus irmãos, que nesse diálogo, Nicodemos conversando com Jesus, Jesus afirma a Nicodemos algumas verdades. A primeira verdade desse texto, para nós entrarmos na lição propriamente dita, é que o novo nascimento, o novo homem em Jesus Cristo é uma obra exclusiva do Espírito Santo. O homem não tem capacidade alguma de nascer de novo. Essa obra é exclusiva do Espírito Santo. Veja só o que Jesus diz. Jesus disse, aquele que não nascer de novo, versículo 3, não pode ver o reino de Deus. No versículo de número 5, Jesus já vai mais um pouco adiante. Jesus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito. Agora Jesus já disse que já não pode entrar no reino de Deus. Olha só, irmãos, de 2 versículos para outro a diferença. No versículo de número 3, Jesus diz que aquele que não nascer de novo, ele diz só apenas de nascer. Jesus não acrescenta nem água, nem Espírito. Ele só diz, no versículo 3, olha Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver. Aí no versículo de número 5, Jesus já aumenta mais um pouco a questão e diz, aquele que não nascer aí da água e do Espírito não pode entrar.
Os irmãos compreenderam? O versículo 3, Jesus diz que aquele que não nascer não pode ver, enxergar, ou seja, quem não nascer não pode enxergar. Já no versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. O que Jesus quer dizer aqui? O que Jesus quer dizer aqui, resumindo, é que o homem que não nasce de novo, né, não pode nem sequer ver. Ver aqui é coisa palpável. O homem que não nasce de novo não consegue compreender as coisas que são de Deus. Aí no versículo 5 ele conclui dizendo: e esse mesmo homem, se não nascer da água e do Espírito, além de não ver, ele também não pode entrar. Então, a primeira questão aqui em jogo é: o homem que não nascer de novo não pode ver, e o homem que não nascer da água e do Espírito, nós vamos explicar isso já já o que é isso, da água e do Espírito não pode entrar. Ver fala de compreensão do que é o reino de Deus. Entrar fala de glorificação futura. Vamos lá. Ver o reino de Deus, versículo 3, fala de compreensão do reino de Deus. O homem que não nasce de novo não tem como compreender o reino de Deus. É isso que Jesus quer dizer para Nicodemos. Versículo 5, entrar fala de glorificação. Se você está entendendo, comente pelo menos com um amém. Amém. Então já entendemos isso. Então, Nicodemos pergunta: Senhor, como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos aqui está na compreensão humana, né? Jesus diz: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Observe, aí Jesus conclui dizendo: porque o que é nascido do Espírito é Espírito. Outra compreensão, irmãos, para nós entendermos aqui. Observe que o versículo de número 6, quando Jesus diz: aquele que não o que é nascido do Espírito é Espírito. Nesse texto tem uma coisa interessante. Observe que as expressões Espírito têm o mesmo sentido, mas não têm as mesmas conotações. Por quê? A conotação do versículo 6, do Espírito, a primeira expressão Espírito que aparece é com S maiúsculo. A segunda conotação do segunda expressão Espírito que aparece no versículo 6 é com S minúsculo. Nós sabemos que na língua portuguesa e na língua grega, a palavra maiúscula tem uma expressão maior, de superioridade, de destaque. Então, a expressão é a mesma, mas o valor, a conotação é diferente. O primeiro Espírito, a primeira expressão Espírito do versículo 6 que aparece está com S maiúsculo. A segunda está com S minúsculo. Então, o que Jesus quer dizer? O que é nascido do Espírito é Espírito. É exatamente aquilo que eu comecei logo no início dessa reflexão. Ele está dizendo com isso que a obra do novo nascimento é exclusividade, é obra do Espírito Santo de Deus. Então, Espírito com S maiúsculo aqui no versículo 6 é o Espírito Santo de Deus que opera no nosso espírito, na nossa alma, o novo nascimento. Só que Nicodemos, irmãos, não entende, porque a linguagem do novo nascimento não pode ser entendida de maneira humana. Tanto é que não pode ser entendida de maneira humana, que no versículo de número 8, Jesus diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz. Ouves a sua voz aqui não é, irmão, que o vento fala. Ouves a sua voz aqui, ouve o seu barulho. Ora, o vento sopra e ouves o seu barulho, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, não tem como compreender. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Jesus confirma que o novo nascimento não é obra humana. Nós não temos, por nossa capacidade, condições de entender, de compreender o novo nascimento, porque é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Então anote aí, introdução. O Espírito Santo é quem opera um novo nascimento do homem, e o homem não tem capacidade por si só de nascer de novo. Tanto é que em João capítulo 1,
versículo de número 11, 12 e 13, Jesus está falando que Deus enviou o seu Filho Jesus, né, para a nação de Israel. Aí no versículo de número 12, João escreve: mas a tantos quantos receberam, Deus lhe deu o poder, a dádiva de ser chamados filhos de Deus, ao que crerem no seu nome. Não é obra, no versículo 13 ele diz: isso não é obra da vontade da carne, do homem, do varão, mas é a vontade do próprio Deus. Então o novo nascimento é uma dádiva exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ao próximo tópico. Primeiro, introdução. O novo nascimento é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus, operando na nossa alma por intermédio da sua palavra. Agora, meus irmãos, o novo nascimento, ele tem um processo. Ninguém nasce da noite para o dia. Os irmãos sabem que estão em casa, principalmente as mulheres, melhor do que eu, que o processo de gestação, o parto normal, é de 9 meses. Então, ninguém nasce da noite para o dia. Tem que esperar todo o processo de gestação. Passa o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. O parto normal é 9 meses. Então, uma outra consideração. Não tem como nós, com 1 mês, querer que o menino nasça, porque ele vai nascer com defeito. Não tem como eu exigir que o menino seja uma nova criatura em Cristo, enquanto ele está com 3 meses de gestação. Tem todo um período de gestação para que esse menino nasça. O que eu quero dizer para os irmãos é que o novo nascimento é um processo. Ninguém, meu irmão, é cão ontem e hoje já é o inabalável, o imaculado. Não é assim, irmãos. O processo do novo nascimento não é assim. É um processo, né? O processo de gestação do novo nascimento. Tem alguns que demandam mais tempo, tem outros que demoram menos. Vai depender da maneira que o Espírito Santo, que é o gerador, que é o gestor do novo nascimento, vai tratar com cada um de nós. Por exemplo, o novo nascimento na minha vida, pelo menos para mim, foi um processo rápido, porque eu vim de um mundo onde era roqueiro, tinha algumas práticas que não convinham diante de Deus. Ex-jogador profissional de futebol, com 2 meses de evangelho, eu já estava batizado com o Espírito Santo. O processo do novo nascimento na minha vida foi um pouco rápido. E eu lembro que nesses 2 meses, quando eu cheguei certa vez da escola à tarde, eu tinha várias camisas de roqueiro, vários cordões de caveira, de tudo e várias outras coisas. Não estou dizendo que o pecado é somente isso. Eu estou dizendo que o Espírito Santo começou a tratar comigo ainda novo na conversão. Então, o Espírito Santo em mim agiu de maneira tal que ele me levou a jogar tudo aquilo. Naquele período o açude estava sangrando, botei tudo dentro de uma saca, alguém me chamou de louco, eu joguei na correnteza do açude e até hoje, porque o processo do novo nascimento em mim foi rápido, mas tem algumas pessoas que demoram mais um pouco, e o processo de gestação tem que ter paciência. Então, primeiro ponto, o processo de nascimento do novo homem não é da noite para o dia, é um processo de gestação, acompanhado de perto pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá, irmãos. Uma outra compreensão, vá anotando aí. Primeiro ponto é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Essa obra o homem não pode fazer nada. É o Espírito Santo quem traz, quem faz o novo nascimento do homem. Segundo, é um processo de gestação, né? Dia após dia até ser gerado no ventre do Espírito Santo um novo nascimento. Vamos lá. Terceiro, vamos entender aqui, irmãos, agora o que é nascer da água e nascer do Espírito. Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar
no reino de Deus. Mas, irmão Isaac, o que é nascer da água e nascer do Espírito? Vamos lá, algumas considerações sobre isso. Nascer da água, nós temos algumas visões de escolas de pensamento nessa área. E nascer do Espírito também. Eu vou dizer só duas de nascer da água. A primeira delas, nascer da água aqui, segundo a nossa visão, doutrinária da Assembleia de Deus, e segundo o comentarista da nossa lição desse trimestre, Cláudio Nor de Andrade, aqui nascer da água é nascer do ato do batismo nas águas. O batismo nas águas, nós entendemos que é o sepultamento do velho homem para o nascimento do novo homem, em Cristo Jesus. Então, a primeira compreensão do nascer da água aqui é nascer propriamente da confissão pública dos meus delitos enquanto velho homem, para sepultá-lo nas águas do batismo e, consequentemente, quando surgir de lá, nascer um novo homem para viver em comunhão com Cristo, segundo a sua palavra. Então, a primeira compreensão do nascer da água aqui é nascer da água. Aqui é batismo nas águas, o nascimento do novo homem, Quando alguém é batizado nas águas, nós dizemos que foi sepultado o velho homem. Quando ele surgir daquela imersão, o que vai acontecer? Vai surgir um novo homem em Cristo Jesus. Uma outra compreensão, e essa eu creio nas duas que eu estou passando. Na primeira, eu acredito dessa forma e creio, porque é a doutrina da nossa igreja. A outra aqui, a água aqui, simboliza o nascimento da palavra em nós. É nascer da palavra. Qual é a segunda compreensão? A primeira é nascer das águas do batismo. Sepulta o velho homem e nasce o novo em Cristo. A segunda, anota aí, é nascer da própria palavra de Deus. É o nascimento da palavra. Porque água, meus irmãos, na Bíblia, é símbolo da palavra de Deus. A palavra de Deus é água. É um dos símbolos da palavra, é a água nas Escrituras. Por exemplo, a água aparece em Efésios capítulo 5. A partir do versículo 24, o apóstolo escrevendo aos Efésios diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aí no versículo 26, Paulo diz: lavando-a com a lavagem pela palavra, para santificá-la e apresentá-la como igreja gloriosa diante de Cristo nosso Senhor. Irmãos, nesse texto Paulo está usando uma figura. Paulo não está falando em Efésios 5 e 24 a seguir do casamento propriamente dito. Paulo está usando uma figura de linguagem, ilustrando, para que os irmãos entendam o comportamento de Jesus para com a igreja e da igreja para com Jesus. E também do marido para com a esposa e da esposa para com o marido. Então, mas em primeira instância, Paulo está falando da igreja. Ele está dizendo que essa igreja deve ser lavada pela palavra. Então, a palavra nos lava. Vamos mais adiante. Em João capítulo 4, versículo 13 e 14, Jesus diz à mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água aqui é a palavra. Ninguém bebe água e vai ser salvo. A água aqui é aquele que beber da palavra. Irmão, por isso que a Bíblia é linda. Nós devemos interpretá-la como ela nos orienta. Aquele que beber da palavra que eu lhe der, e essa palavra entrar nele, vai nascer uma fonte, irmãos. Vai jorrar para a vida eterna. Jesus está falando da salvação. A salvação vem pelo intermédio da palavra. E o apóstolo Paulo diz:
De sorte que a fé vem por intermédio da pregação da palavra. Então, a palavra aqui também é a água que é palavra de Deus. Né? João, capítulo 7, versículo 37 e 38, Jesus vai a uma festa em Jerusalém. No último dia da festa, Jesus vai, e no último dia, Jesus se põe de pé e clama: quem tem sede, vem a mim beba. Jesus está falando da própria salvação. Quem tem sede, vem a mim beba, porque aquele que beber da água que eu lhe der, vai nascer uma fonte nele. Aí o texto diz, e falava isso do Espírito Santo que haviam de receber. A palavra é a própria fonte de onde nós nascemos. Exemplo, João capítulo 15, Jesus está falando da videira e dos seus frutos, dos seus ramos. Jesus diz no versículo 2, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, a palavra nos limpa, e limpar é processo de novo nascimento. Hebreus, vamos ler Hebreus capítulo 10, para concluir esse raciocínio aqui. Nascer da água. Hebreus capítulo 10, abra sua Bíblia em casa, versículo 22. Hebreus 10 e 22, olha só o que diz a Bíblia, irmãos, sobre o nascer da água. Nascer da água aqui também é nascer da palavra. Hebreus 10 e 22 diz, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, irmãos, aqui está falando que a água limpa o nosso corpo, a nossa consciência, né? E a água aqui também pode ser considerado o nascimento da própria palavra em nós. Nós somos gerados pelo poder da água, que é a palavra. Então, nascer da água aqui é essas duas compreensões. Nascer das águas batinais, quando nós sepultamos o velho homem e somos gerados, quando voltamos ao novo Cristo. E também pode ser considerado nascer da própria palavra de Deus, que a palavra é considerada água. Quem entendeu, diga amém. Vamos lá. A mais compreensão. Nascer da água e do Espírito. Já entendemos o que é nascer da água. É nascer do batismo nas águas e também nascer da palavra. E o que é nascer do Espírito, irmão Isaac? Nascer do Espírito aqui, irmãos, aponta, tá bom? Nascer do Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera em nós o novo nascimento. Eu já expliquei isso em João 3,6, quando Jesus diz que nascer do Espírito é Espírito. É uma obra exclusivamente de Deus. Então é o Espírito Santo quem gera em nós o novo nascimento. Vamos adiantar porque as horas estão avançadas. Vamos lá. Próximo ponto. Já entendemos que o nascimento do novo homem é obra exclusiva do Espírito Santo e que o homem não tem capacidade alguma de agir nessa obra. Número 2, já entendemos o que é nascer da água e o que é nascer do Espírito. Agora vamos para o tópico número 3, tá? Da nossa lição. Sim, entendemos também que o novo nascimento é um processo de gestação. Ninguém nasce da noite para o dia. O parto normal de uma mulher de 9 meses, normal, tá? Então, o nascimento normal de cada crente vai depender da ação do Espírito Santo na vida dele. Por isso que temos que ter paciência com os novos irmãos que estão na casa do Senhor. Vamos lá. Processos de novo nascimento, já que o nascimento é um processo. Tem 4 itens, irmãos, os irmãos que estamos acompanhando nessa live. Se os irmãos aprenderem, colocarem na sua mente esses 4 itens que vamos agora começar a meditar, eu vou estar muito satisfeito. Se os irmãos e Deus também, se os irmãos aprenderem isso. Os processos do novo nascimento. Isso aqui é a espinha dorsal, a espinha
mestra dessa doutrina do novo nascimento. São 4 pilares. Vamos lá. Pilar número 1, nós vamos meditar em cada um deles. Pilar número 1, né? É o pilar da justificação. Nós vamos comentar isso já já. Pilar número 1, justificação. Pilar número 2, regeneração. Pilar número 3, santificação. Pilar número 4, glorificação. Vamos lá para decorar, porque a pedagogia diz que a repetição faz a gente aprender e se lembrar. Pilar número 1 dos processos do novo nascimento, justificação. Pilar número 2, regeneração. Pilar número 3, santificação. Pilar número 4, glorificação. Então, vamos lá, em nome de Jesus, ao primeiro pilar, justificação. É o primeiro pilar do novo nascimento. O que é justificação, irmão Isaac? A palavra justificação, o termo grego no Novo Testamento é diakaioses. Diakaioses é o termo grego para justificação no Novo Testamento. Vamos repetir, essa palavra é difícil, parece que eu estou falando em línguas estranhas. Diakaioses. Diakaioses é a expressão grega para justificação no Novo Testamento. O que é diakaioses, irmão Isaac? Diakaioses era a expressão grega que os romanos usavam para declarar justo uma situação, ou declarar justificado um réu. Por exemplo, quando um réu ele ia a tribunal romano e o seu advogado, alguém que estava à sua defesa, ganhava a causa, o juiz declarava ao réu: diakaioses, você está justificado, você está limpo, você não deve nenhuma causa. Então, justificação é tornar alguém justo da sua dívida, ou seja, pagar a dívida de alguém que era culpado e declarar justo. Então, o primeiro pilar do novo nascimento, para que nós venhamos ser um novo homem em Cristo, é ser justificado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando, irmão Isaac, acontece essa justificação na vida do homem? Essa justificação, segundo a lição, a compreensão da lição do Claudionor de Andrade, do Dr. Claudionor de Andrade, essa justificação acontece quando o homem, pela fé, entende o sacrifício da cruz do Calvário e, entendendo esse sacrifício, entrega sua vida para Jesus Cristo, para que Jesus seja o Salvador da sua alma. Quando isso acontece, automaticamente ele é tornado justo diante de Deus. Naquele momento do homem, que o homem recebe Jesus como Salvador, naquele momento ele passa do estado de réu, ele era réu anteriormente, ou seja, estava prestes a ser condenado, era réu. Neste momento que ele entrega a vida dele para Jesus, ele é justificado e a sua situação de réu diante de Deus passa a ser uma outra situação, a situação de justo, justificado por Jesus diante de Deus. Isso implica dizer que todos os delitos dele, cometidos até aquele momento, foram perdoados, foram apagados, foram esquecidos e foi tomado pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, e toda a cédula que ele devia foi paga pelo sacrifício de Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Isso é obra, irmãos, do Espírito Santo em nossa vida. Então, justificação é tornar-se justo diante de Deus. Jesus fez isso conosco. Isso é o ato de tornar justo. Acontece quando o homem entrega a sua vida para Jesus. Nesse mesmo momento, todos os delitos deles são apagados, são exclusos, e esse homem se torna
justo diante de Deus. Mas, irmão Isaac, você está dizendo que a partir do momento que o homem entrega a sua vida para Jesus e ele é justificado, você está dizendo que ele não peca mais? Não, não estou dizendo isso. Até porque essa lição sugere, né, na introdução, e eu não estou aqui para discordar, eu estou aqui para seguir o que a lição diz. Essa lição sugere e diz o seguinte: o homem pode ser perfeito em seu estado humano? A lição diz humanamente não, mas biblicamente, segundo a lição, sim. Porém, irmãos, aqui agora é um raciocínio que eu estou dizendo, porém, eu acredito que o homem não tem como viver em carne sem pecar. O que eu estou dizendo aos irmãos é que o homem ele vai continuar pecando. O que muda diante de Deus é o estado dele. Ele deixa de ser apenas criatura, ele passa a ser filho de Deus. Ele deixa de não ter ninguém por ele. E quando ele passa a ser filho de Deus, ele tem alguém, o advogado Jesus Cristo justo, que perdoa o seu pecado. Então, ele continua pecando, mas não continua pecador. Porque pecador é pecar. Consequência de pecado, 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 e mais pecado se chama pela Bíblia iniquidade. O homem passa de ser iníquo e passa a ser uma nova criatura em Jesus Cristo, tendo um advogado, Jesus Cristo, o justo que perdoa nossas dívidas. O apóstolo Paulo diz que nesse ato de entrega a Cristo e justificação acontece uma quebra. Acontece a quebra do poder do pecado sobre nós. Romanos 6,14, Paulo diz: porque não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E no parte A ele diz: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Domínio ali é comando, controle. O que Paulo está dizendo é, quando alguém aceita o sacrifício do Calvário, o poder do pecado é quebrado sobre ele. Ou seja, o pecado não vai lhe dominar mais. O homem vai pecar, mas aquele pecado não vai fazer dele cirandar com ele. Ou seja, ele não vai ser comandado, controlado pelo pecado, porque o poder do sacrifício da cruz quebrou o poder do pecado, da escravidão do pecado sobre nós. Amém? Isso é justificação. Biblicamente, meus irmãos, nós somos justificados. Isso aqui é muito importante. Se você estiver em casa, anote. Biblicamente, nós somos justificados por três coisas, três atos de Jesus por nós. Romanos 3:24 vai nos dizer que nós somos justificados pela graça de Deus, que é Jesus Cristo. Romanos 3:24, confira na sua Bíblia, nós vamos ler para ganharmos tempo. Romanos 3:24 diz: sendo justificados pela sua graça. Então, número 1, somos justificados pela graça de Deus. A graça de Deus é Jesus Cristo. Número 2, Romanos capítulo 5, versículo de número 1, diz que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Segunda justificação, Romanos 5:1, somos justificados pela fé. Terceira justificação, Romanos 5:9, somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Romanos 5:9 diz: sendo, pois, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Então, irmãos, resumindo, somos justificados pela graça, Romanos 3:24, somos justificados pela fé, Romanos 5:1, e somos justificados pelo sangue, Romanos 5:9. Ou seja, estamos debaixo da graça, estamos vivendo pela fé, estamos debaixo do sangue, e por isso, aqueles que creem no sacrifício da cruz, entregaram a vida para ele, estão justificados diante de Deus. Espero que esse primeiro tópico sobre os processos do novo nascimento você entenda o que é justificação. Justificação é um ato de perdão de todas as dívidas cometidas a partir do momento que eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus. Justificação também, irmãos,
Nos tempos de Jesus, nos impérios gregos, macedônicos e romano, quando Jesus, em João capítulo 19, versículo 30, os irmãos conhecem esse texto muito bem. Quando Jesus bebe o vinagre lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que bebendo ele o vinagre, ele gritou, ele clamou, está consumado. Isso está em João 19:30, ele disse, está consumado. Todos nós sabemos que a expressão está consumado, ali a expressão grega é tetelestai. Tetelestai nós sabemos e aprendemos, e é verdade mesmo, significa está pago, está feito, está realizado, está idealizado, ou seja, está pago a dívida que era contrária, como está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz que ele rasgou, ele quebrou, ele pagou a cédula que era contra nós e cravou na cruz do Calvário. Mas tetelestai, está consumado, era usado em alguns setores do Império Romano. Um deles era no setor criminalista. No setor criminalista, por exemplo, quando alguém era preso, por exemplo, se eu visse naquela época, se eu fosse preso, se eu tivesse cometido delitos para ser preso, quando, irmão Rubens, o soldado fosse me colocar lá na masmorra, quando ele me colocasse na cela na masmorra, junto com o soldado trazia a série escrita de delitos pelos quais eu estava sendo preso. E era posto na porta do cárcere toda a série de delitos pelo qual eu havia cometido e por qual eu estava sendo preso. Quando o tempo de sentença daquele homem que foi preso era pago, por exemplo, fosse 2 meses, 1 ano. 1 ano depois que pago tudo, o oficial de justiça voltava lá novamente com o soldado para abrir a cela, porque o tempo já tinha sido pago. O oficial de justiça pegava um carimbo com a cara de César, a expressão tetelestai, carimbava todos aqueles delitos pelos quais ele tinha sido preso com a expressão tetelestai. E tetelestai significa está pago. Então, quando ele carimbava, o oficial de justiça estava dizendo toda essa lista de delitos por qual ele foi preso está pago. Isso também inclui ali, está justificado. A partir daquele momento o preso era livre. Foi isso que Jesus queria dizer conosco quando disse está consumado. Ele está dizendo, ele carimbou todos os nossos delitos, dizendo, a partir de agora, pela minha morte na cruz, eles estão livres de todos os delitos. Quem entende, diga amém. Vamos lá. Justificação. Número 2, depois de justificação vem regeneração. O primeiro processo para nós começarmos um novo nascimento em Cristo é justificação. O segundo é regeneração. Regeneração. Os irmãos estão aqui colocando na live algumas perguntas. Pode continuar perguntando, irmãos, depois eu envio para vocês, no privado de vocês, as respostas, se nós soubermos, tá bom? Em nome de Jesus. Continue aí interagindo em nome de Jesus. Processo número 2. Regeneração. Regeneração. É o segundo processo. Esse termo no Novo Testamento, regeneração, o termo para regeneração, o termo grego é palingerésia. Palingerésia, isso mesmo. O termo para regeneração no Novo Testamento é palingerésia. Palingerésia se restringe ao nome regeneração no Novo Testamento. E esse termo, em todos os lugares que aparece a expressão palingerésia, se refere à regeneração, com o entendimento de novo nascimento, com o entendimento de mudança moral, mudança de conduta e mudança de caráter. Quando aparece palingerésia, regeneração, no termo grego, no Novo Testamento, está se referindo à moralidade do homem, ao caráter do homem. Então, a regeneração acontece quando o caráter do homem, a moralidade do homem, ela
é alcançada de uma maneira plena, né? Que a moral dele é restaurada diante de Deus e o Espírito Santo ali promove a regeneração. Ou seja, a moralidade do homem é regenerada pelo Espírito Santo de Deus. E quando essa moral é restaurada, é estabelecida, é exatamente o que nós chamamos de regeneração. Irmãos, essa regeneração, a mesma palavra que é usada para novo nascimento é a mesma no Novo Testamento, é a mesma. Regeneração é mudança de atos, mudanças de conduta, né? É aquilo que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, a regeneração é um processo onde nós estamos já em Cristo e é um processo dia a dia, né? A primeira compreensão é que é um processo dia a dia. Todos os dias Deus vai regenerando, tratando conosco, tratando do nosso caráter, tratando da nossa moral e assim nós nos tornamos a cada dia uma nova criatura em Cristo. Aí acontece exatamente esses processos. Aquele que era viciado em jogo, quando esse processo começa a acontecer, ele vai deixando o vício do jogo. Quando esse processo está acontecendo, ele vai deixando o vício da cachaça. Quando esse processo vai acontecendo, ele vai deixando o vício do fumo. Quando esse processo acontece, ele vai deixando o vício da prostituição, da pornografia, por aí vai. Todo tipo de vício de pecado que o homem um dia estava lançado nele, quando o processo de regeneração começa, esse processo começa a arrancar, a tirar, até aquele corpo estar limpo de toda a sequela e o homem é regenerado. É como o processo de regeneração acontece mais ou menos assim. O que o termo grego quer dizer é como se você tivesse um vidro, 1 litro cheio de água suja, né? E você furasse ele e aquela água suja comece a sair. E na parte de cima você abrisse a tampa e aquela água suja ia saindo, ia entrando uma água limpa, uma água pura. Ali é exatamente a água pura que entra é a palavra. A palavra vai entrando e a água suja vai saindo. A água suja vai saindo por baixo e a palavra vai entrando por cima e vai purificando a nossa estrutura espiritual. Isso é regeneração. A nossa lição, dizendo aos irmãos que isso também, o processo de regeneração, é uma obra do Espírito Santo, onde o homem coopera para que essa obra aconteça, tá? A visão que nós entendemos de regeneração não é uma regeneração onde o Espírito Santo tem só a responsabilidade do Espírito Santo fazer na minha vida. Não. O homem tem sua parte nesse processo. A visão da nossa igreja, da linha arminiana, é que o homem tem a sua parte, porque o Espírito Santo não faz nada forçado em mim e em você. Somos templo e morada do Espírito, mas como diz o nosso pastor, todos os dias temos que escovar a boca para o nosso hálito ficar, saudável. Todos os dias temos que tomar banho, passar perfume, botar uma roupa, porque senão não tem quem aguente. Então esse papel é nosso. Mas quando nós tomamos esse papel, o Espírito Santo atua regenerando em nós, glória ao nome de Jesus, o novo nascimento, a regeneração em Jesus Cristo do novo homem. Isso é regeneração. Passa do estado de calamidade imoral para a moralidade cristã em Cristo Jesus. Isso é paliginésia, isso é regeneração, é o termo grego. Vamos lá. Vamos continuar. Terceiro processo, santificação. Já entendemos o que é a justificação, já entendemos o que é regeneração. Só uma observação, a nossa lição diz, na introdução, que regeneração é um ato instantâneo, tá? Uma outra visão, a visão do professor Claudionor de Andrade, é que a regeneração é um ato instantâneo, ou seja, um ato rápido, né? Mas a Bíblia, a palavra para regeneração, já li, é um ato contínuo onde o Espírito Santo vai atuando em nós, vai cada dia
tirando as sequelas e vai regenerando a nossa vida. Quando nós chegarmos ao estado de totalmente regenerado, livre de tudo, aí vai se concluir o que está no nosso texto áureo, nós chegaremos ao estado de varão perfeito, a medida perfeita de Cristo. Eu acredito que esse dia vai chegar apenas na eternidade, onde estaremos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Terceiro, santificação. A santificação é o terceiro processo. Esse terceiro processo no homem, depois de justificação, depois de regeneração, agora santificação. Santificação é um processo, irmãos, contínuo. Santificação é um processo contínuo. A palavra santo ou santificação no Novo Testamento, o termo grego para santo ou santificação no Novo Testamento é agnos. Agnos significa puro, limpo, sem margem de erro, totalmente puro. Isso é agnos. As expressões hebraicas, que a gente confunde um pouco no Antigo Testamento, são expressões semelhantes, mas são diferentes, têm um significado diferente. As expressões hebraicas para santificação no Antigo Testamento, temos duas. Kadosh e Kodesh. Lembre, irmão, são coisas distintas. Vamos lá? Kadosh e Kodesh. São coisas diferentes. Por exemplo, Kadosh fala daquilo que foi santificado, separado, para uso exclusivo e posse de Deus. Por exemplo, o termo Kadosh era usado para as roupas sacerdotais, para os sacerdotes, para os utensílios do templo, para todo e qualquer utensílio que fosse separado para a obra de Deus, era a expressão Kadosh. Amém? A segunda expressão era Kodesh. Kodesh fala da santidade exclusiva de Deus. A santidade exclusiva de Deus é Kodesh. Isso aparece em Isaías capítulo 6, quando Isaías vê a visão do trono de Deus, e ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia um templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 aves, e clamavam para os outros, dizendo: Kodesh, Kodesh, Kodesh. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso é a santidade de Deus. Então, tanto Agnos quanto Kadosh e Kodesh fala de separação para o uso de Deus. Então, santificação é separado para Deus. Agora, essa separação acontece em 3 pilares. Na Bíblia, existem 3 tipos de santificação. Vamos lá? Quais são, irmão Isaac, os 3 tipos de santificação que a Bíblia nos orienta? Primeiro tipo de santificação que a Bíblia nos orienta é a santificação posicional. A santificação posicional. A santificação posicional, o que é? Posicional está em Isaías capítulo 6. O que é posicional? Posicionamento é tempo. É um período de tempo que eu fico posicionado, onde Deus está tratando diretamente comigo e purificando a minha vida para ser santo. Esse tipo de santificação aparece em Isaías capítulo 6, quando Deus mostra o trono a Isaías, a partir do versículo 6, ele começa a dizer: ai de mim, que estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram Rei, o Senhor dos exércitos. Aí no versículo 7, Deus começa a tratar na santificação posicional com ele, dizendo que um serafim voou até o trono, pegou uma brasa viva tirada do altar, tocou nos seus lábios, e ali começou a santificação posicional. Foi tirado o teu pecado, removida a tua iniquidade, e purificado está a tua fala, a tua vida. Isso é santificação posicional. Tá, irmãos? Segundo tipo de santificação, santificação progressiva. A santificação progressiva é a que nós estamos vivendo neste momento. Todo cristão, todo ser humano, tá?
está vivendo a santificação progressiva. A santificação progressiva é aquela que todo dia a gente quer melhorar. Todo dia tem alguma coisa que precisa em nós ser tratado, ser trabalhado. Eu acredito que quando não houver mais nada em mim, que não possa mais ser tratado, Jesus vem dizer, vem para cá. Vem embora para cá, porque tu já está pronto. Então Jesus lhe leva, irmão. Quando acontecer a santificação progressiva, pode ter certeza, aqui você não vai estar. A santificação progressiva acontecerá na glorificação dos santos em Cristo, quando o toque da trombeta soar. Glória a Deus. Isso é santificação progressiva. Número 3, santificação absoluta. A santificação absoluta, essa não alcançaremos aqui. Alcançaremos só no céu, quando estaremos na estatura perfeita de Deus. Então, santificação posicional, santificação progressiva, santificação absoluta. São os três tipos de santificação na Bíblia. Aqui a gente está vivendo, irmão Isaac, é a santificação progressiva. Tá? Agora essa santificação, irmão, já estamos concluindo. Essa santificação, como é que se dá o processo de santificação em nós? Ela se dá envolvendo tudo que há em nós, irmãos. Tudo que há em mim envolve a santificação de Deus, do Espírito Santo na minha vida. Vamos entender isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O apóstolo Paulo ali fala da tricotomia, e nós cremos que o ser humano é composto por 3 partes: espírito, alma e corpo. Paulo ali está falando da tricotomia. Ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente, ou seja, completamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ali está falando da totalidade em nós de ser santo, da santidade de Deus, nas 3 partes compostas do ser humano. Quais são as 3? Espírito, alma e corpo. Espírito, nós aprendemos em lições passadas, que é o que nos faz ter acesso ao mundo exterior, ao mundo espiritual. A alma, nós aprendemos já em aulas anteriores, que é o centro dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. A alma é onde habitam os nossos desejos, as nossas angústias, as nossas tribulações. Tudo que for de sentimento habita na alma, né? E o corpo é essa estrutura óssea, composta de sangue, carne, nervo, por aí vai. O que Paulo está querendo dizer é que o nosso espírito deve ser santo, a nossa alma, que é a sede dos nossos sentimentos, o nosso sentimento deve ser santo, tudo o sentimento que habita em nós deve ser santo. E corpo é aqui, irmão, onde o negócio fica meio pesado. Corpo, Paulo não diz apenas que é apenas a alma e o espírito que deve ser santo, o corpo também. Quando Paulo usa a figura corpo aqui do ser humano, Paulo está dizendo que o corpo também deve ser santo, irmãos. Mas vamos entender o que Paulo está querendo dizer com corpo aqui, porque tem algumas pessoas achando, e esse termo os pregadores usam por aí, que Deus, tem alguém pessoa que diz assim, Deus só quer o meu coração. E tem alguém que diz assim, Deus não é açougueiro para querer só o seu coração. Eu concordo, irmão, Deus não é açougueiro para querer só o seu coração, né? Deus quer o nosso corpo. Quando Paulo usa corpo aqui, Paulo está falando, o nosso corpo se comunica por esse mundo com 5 sentidos, tá? É por meio dos 5 sentidos que esse corpo está vivendo aqui na terra. O nosso corpo vive por intermédio de 5 sentidos nessa terra. Vamos lá. Primeiro sentido, visão. Segundo sentido, olfato. Terceiro sentido, paladar. Quarto sentido, teto e olfato. Esses 5 sentidos aqui, se eles sumirem de nós, acabou. Nós morremos. Viu, irmãos? Então, olfato, paladar, tato, visão, audição, isso são os 5 sentidos do ser humano. Quando Paulo usa corpo aqui, Paulo está falando dos 5 sentidos dos seres humanos. Paulo está dizendo, você deve ser santo no comer, você deve ser santo no vestir, você deve ser santo no falar, você deve ser santo nas amizades, você deve ser santo em tudo que envolve você, deve ser santo, irmão. Então Deus quer santificar tudo que habita em você.
Amém? Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, Paulo diz: Pedro, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver é tudo que há em nós. Tá, irmãos? Então, santificação é isso. Devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Conclusão. Primeiro, entendemos que os processos da novo nascimento, número 1, primeiro pilar, justificação. Segundo pilar, regeneração. Terceiro pilar, santificação. O último pilar, irmãos, do novo nascimento, que é exatamente o que vai acontecer no arrebatamento da igreja, é a glorificação dos cristãos, de nós. A glorificação vai acontecer no arrebatamento da igreja. Quando a trombeta tocar para nós se encontrar com Cristo nos ares, nós vamos ser glorificados. Glorificação, o que é isso? Vamos receber um novo corpo, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós que estamos vivos seremos transformados, né? E estaremos sempre com o Senhor, receberemos um corpo semelhante ao dele, glorificado, estaremos sempre com o Senhor. Então, glorificação é isso. Processos, justificação, regeneração, santificação, glorificação. Espero que os irmãos tenham entendido essa singela reflexão, comentário de hoje. Que Deus abençoe os irmãos. Lembre-se, nascimento, novo nascimento, é uma obra exclusiva do Espírito Santo. O homem não tem capacidade alguma de nascer de novo. Deus gera. O novo nascimento é um processo de gestação, demanda tempo e precisa, no tempo certo, se adequar a isso. E os processos, justificação, regeneração, santificação e glorificação. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, nosso superintendente, em nome de Jesus.